Privilégio, queridos, estar com vocês nesta manhã. Alegria de retornar a esta tão preciosa e promissora igreja e repartir com vocês nesta manhã a palavra. O texto que eu quero compartilhar está em Lucas, capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo nesse texto. Lucas 3. E leremos até o versículo 20. Lucas 3, de 1 a 20. Está escrito assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que estipulado. Também soldados perguntaram-lhe: e nós, que faremos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não serei ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, batizo com água, mas veio o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Pois bem, queridos irmãos, esse texto fala de João Batista. E João Batista é uma das figuras mais emblemáticas de toda a Bíblia. João Batista era aquele cidadão empolgado com Jesus antes de nascer. João Batista é uma espécie de dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Antigo Testamento e abre o Novo Testamento. João Batista é o homem que recebe o maior encômio, o elogio de Jesus. Dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. É o precursor do Messias. É aquele que pôde apontar para Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O propósito de Lucas, que era médico e também historiador, é mostrar para nós em que contexto Deus levantou esse homem. E Lucas adota uma metodologia, ele parte do geral para o particular. Ele parte do império para a província de Israel. E ele começa assim, no 15º ano do reinado de Tibério César. E todos vocês devem ter ciência disso. O Tibério César começou a reinar no ano 14 depois de Cristo. E reinou até o ano 37 depois de Cristo.
Portanto, se eu estou falando do 15º ano do seu reinado, nós estamos entendendo que 14 mais 15, estamos falando do ano 29 da era cristã. Foi quando João começou o seu ministério. Para dar uma olhadinha no panorama dos imperadores, para entender o contexto desse governo romano no primeiro século, eram todos, ou a maioria deles, homens maus, começando com César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, o Tibério César do ano 14 ao 37, sucedido por Calígula, do 37 ao 41, sucedido por Cláudio, de 41 a 54, sucedido por Nero, de 54 a 68, sucedido por Vespasiano, de 68 a 68 a 79, sucedido por Tito Flávio, de 79 a 81, e Domiciano, de 81 a 96. Ou seja, se você pega esse time todo do Império Romano, a maioria deles eram homens maus, truculentos, perversos. Ou seja, a política externa estava horrível. O mundo estava numa situação de criminalidade, de violência, de truculência. O cenário não era bom. Mas se o cenário geral não era bom, politicamente falando, como é que estava a província de Israel? O cenário político, quando João é levantado. E ele prossegue assim: sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconice e Lisânias tetrarca de Abilene. Aqui há algo muito estranho. Eu não sei se você já percebeu a estranheza desse versículo. E o que é que tem de estranho aqui? O que tem de estranho aqui é que há uma ave esquisita, estranha, no ninho dos filhos do rei Herodes o Grande. Porque há uma lista de tetrarcas aqui, filhos de Herodes. Mas o primeiro nome da lista não é filho de Herodes. O primeiro nome da lista é um governador romano, Pôncio Pilatos. E a pergunta é: como é que Pôncio Pilatos caiu de paraquedas aqui? O que aconteceu? Para que o tetrarca da Judéia, conforme Mateus 2:22, Arquelau, não estivesse aqui, e no lugar dele estaria aqui Pôncio Pilatos. O que aconteceu? Entender isso, politicamente falando, no Império, é muito importante. Então, permita-me uma breve digressão para explicar isso aqui. Vocês se lembram que, depois que o reino de Judá foi levado pela Babilônia, para 70 anos de exílio, a Babilônia cai nas mãos do Império Medo-Persa, o Império Persa cai nas mãos do Império Grego, Alexandre morre precocemente antes de completar 33 anos de idade, não tendo herdeiro para o trono. Israel ficou debaixo do controle dos Ptolomeus do Egito, pelos Seleucas da Síria. Vocês se lembram da guerra dos Macabeus, quando Matatias e Judas Macabeus liberta Israel do poder estrangeiro e estabelece um governo asmoneu em Israel. Vocês se lembram que no ano 63, Pompeu conquista essa região e agrega a região de Israel ao Império Romano. E naquela época, em 63, Pompeu nomeia Antípater como rei do território de Israel, e ele morre, e o seu filho, Herodes, conhecido por nós como Herodes I, recebe do Senado romano o título de rei de Israel. Como é que ele foi? Esse Herodes o Grande foi um homem de grande tino administrativo. Construiu o templo de Jerusalém, ampliou, tornando-o semelhante ao templo de Salomão, construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio internacional, construiu a fortaleza de Antônia, lá em Jerusalém, construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, um grande administrador. Mas esse homem tinha um problema gravíssimo, ele tinha muito medo de perder o poder, e era muito violento. Para vocês terem uma ideia, logo que ele assumiu o governo, ele mandou matar metade, mais da metade do sinédrio judaico, que era composto de 71 membros, para dizer que quem manda sou eu. E ele casou-se 9 vezes. A sua esposa preferida era Mariana, da nobreza.
E logo que ele casou, ele começa a perseguir e matar os membros da família da sua mulher predileta. A sua sogra, Alexandra, pediu para ele nomear um jovem, Aristóbulo, de 17 anos como sumo sacerdote, e ele o fez. Mas o menino era muito carismático, conseguindo conquistar o povo, e ele mandou matar o rapaz. A sogra, com medo dele, foge para o Egito, para as sombras de Cleópatra, e ele manda os seus emissários matar a sogra lá no Egito. O imperador César Augusto convoca-o a Roma para lhe dar uma descompostura, dizendo: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. E antes de viajar para Roma, ele mata a mulher preferida, com medo dela orquestrar contra ele, em virtude de que ele estava matando os seus parentes. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 filhos estudar em Roma. Salomé, sua irmã, disse para ele: quando seus filhos voltarem, estarão mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, mandou estrangular os 2 filhos. Quando ele estava doente, para morrer na instância de Jericó, ele chamou a Salomé e disse: eu quero que você me prometa uma coisa, no dia da minha morte, mande matar pelo menos uma pessoa de cada família nobre de Israel, porque eu quero ter sangue e lágrimas no meu funeral. Talvez por isso você compreenda melhor Mateus capítulo 2. Quando chegaram os magos do Oriente, com a pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Está escrito que Herodes se alarmou, e com ele toda Jerusalém. Isso é incompreensível para nós. Como é que um rei se alarma com uma pergunta, e como é que uma cidade inteira fica em pânico? É porque sabiam do que era capaz esse homem. Por isso que ele mandou matar os infantes de Belém e arredores, de 2 anos para baixo, que não suportava a ideia de que alguém pudesse concorrer ao trono com ele. Pois bem, quando ele morre, todo o território de Israel que era governado por ele é dividido em 4 partes, chamado de tetrarquias. Aqui tem 3 tetrarcas, mas o primeiro tetrarca não está aqui. O primeiro tetrarca é Aquelau, Mateus 2, 22. E por que o Aquelau não está aqui? E por que no lugar do Aquelau está aqui Pôncio Pilatos? É porque foi tão mau, tão perverso, pior do que o pai, que os próprios judeus disseram para Roma: tira esse homem daqui, bota aqui um governador romano. Embora Israel pertencesse ao Império Romano, mas quem governava Israel era a família herodiana, Edomeia. Então Roma aproveita o ensejo, tira o Aquelau do poder e bota o pé dentro de Jerusalém, bota o pé dentro da Judéia e nomeia um governador romano. O Pôncio Pilatos não é o primeiro, mas é um governador romano. Então, a pergunta agora que eu faço é essa: se a política estrangeira do Império estava ruim, como é que está a política dentro da província de Israel? Esse time aqui do versículo 1 é um time bom, legal? Gente boa? Eram homens muito maus. E aí você chega à seguinte pergunta e conclusão: tem esperança num cenário desse, na política? A política do Império é conduzida por homens perversos, e a política interna por homens piores ainda. Parece que não tem esperança no universo político. Bom, já que não tem esperança no universo político, nem internacional, nem nacional, nem fora, nem dentro, quem sabe a religião seja o porto seguro do povo. Como é que estava a religião? Olha o verso 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que tem de estranho aqui? Tem 2 sumos sacerdotes, só podia ter um. Na verdade, a religião estava tão corrompida que esse cargo, que era o mais importante, porque ele era o presidente do Sinédrio, o sumo sacerdote, era comprado a peso de ouro. O Anás era o sogro, o Caifás era o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas ele era tão influente que nos bastidores quem mandava era ele. Então nós tínhamos aqui um sacerdote de direito, que era o Caifás, e um sacerdote de fato, que era o Anás. Tanto é verdade diz que quando Jesus foi preso, quem interroga Jesus não é Caifás, é Anás. Mas na hora de mandar para o governador romano, para o pretório romano, quem dá a canetada é o Caifás. Ou seja, não tem esperança no universo político, nem fora, nem dentro, e não tem esperança na religião que está corrompida. E aí você diz: mas então tem esperança num cenário desse? Você olha para o Brasil e para o mundo hoje, você diz: meu Deus, será que tem esperança? E quando o cenário é cinzento,
Quando a situação é adversa, quando parece que não tem saída, Deus é especialista em entrar na história, fazer uma incursão para dentro da história, virar a mesa do jogo, transformar o cenário e criar uma grande oportunidade de avivamento espiritual. É nessa conjuntura que está escrito, é nesse contexto que está escrito que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. A crise não é um impedimento para a ação divina. Às vezes é uma oportunidade. O que é curioso é que a palavra de Deus veio a João, que é um homem estranho, que vivia num lugar estranho, que se vestia de maneira estranha, que se alimentava de maneira estranha. Mas é importante dizer, quando vem a palavra do Senhor, não importa se debaixo de uma árvore, se num deserto, se num templo de chão batido, a multidão vai se juntar ali. Porque não é o homem que faz o lugar, não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Não importa a sua cidade ser pequena ou grande, se a palavra de Deus vier a você, pode ter certeza disso, as pessoas virão para ouvir você. A grande pergunta é, conforme o versículo 3, está escrito assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Isso aqui não é uma informação, isso aqui é uma agenda. João Batista não era um pregador dentro de quatro paredes. A sua agenda não era centrípeta, era centrífuga. Ele ia lá onde as pessoas estavam. Parece-nos que hoje, irmãos, nós invertemos isso. Nós estamos hoje gastando o assento dos bancos, enquanto ele gastava as solas das suas alpargatas. Nós queremos que as pessoas venham a nós. Ele ia às pessoas. Talvez, se nós quisermos impactar a sociedade e o mundo, nós precisamos sair das quatro paredes e ir lá onde as pessoas estão. Mas uma outra pergunta, tem 400 anos que ninguém prega. Nós chamamos isso de período interbíblico ou silêncio profético. Depois de 400 anos que não tinha a palavra de Deus, tinha templo, tinha música, tinha sacrifícios, mas não tinha a palavra de Deus. Depois de 400 anos que ninguém prega, a pergunta é: o que é que esse homem vai pregar? E diz que ele pregou o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Eu até escuto alguém dizendo assim, aconselhando: ô João, pega leve. Esse povo não está acostumado com Bíblia não, então você pega leve, que o povo não vai aguentar não. Prega um sermãozinho mais politicamente correto, prega uma mensagem mais palatável. Mas João não era um profeta da conveniência. João não era um alfaiate do efêmero. João era o escultor do eterno. João era o profeta do Deus vivo. Ele não pregava para agradar o auditório, ele pregava para levar o auditório ao arrependimento e à salvação. Pregar batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Mas alguém pode perguntar, mas de onde ele tira esse sermão? Já que não tem 400 anos que ninguém prega. E está escrito no verso 4, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Depois de 400 anos que ninguém prega, o primeiro pregador se levanta e abre a Bíblia e prega a Bíblia. Para mim isso é muito, muito, muito importante. Porque nós somos chamados não para pregar nossas ideias, não para pregar a corrente teológica A, B, C ou D. Nós não somos chamados para pregar o que diz o teólogo A, o teólogo B ou o teólogo C. Nós somos chamados para pregar a palavra. Nem é sobre a palavra, é pregar a palavra. A palavra é o conteúdo da mensagem e a autoridade do mensageiro. Essa mensagem nunca mudou. Essa mensagem nunca vai mudar. A palavra de Deus não é nem velha nem nova, ela é eterna. Ela não precisa ser atualizada nem ressignificada. Ela é sempre viva, sempre oportuna, sempre atual, sempre poderosa. E a nossa tarefa é pregar a palavra. Mas notem vocês
que ele começa assim: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E o que é preparar o caminho do Senhor? Eu penso que esta é a ideia exatamente de avivamento. E a igreja não programa avivamento, a igreja não agenda avivamento, a igreja não produz avivamento, a igreja não bota uma placa na frente hoje é o dia de avivamento, que avivamento é da soberania de Deus e obra exclusiva do Espírito Santo, e nós não temos a agenda do Espírito Santo, mas é nossa missão preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Eu tive o privilégio de visitar, em 1991, a missão Quacis-Abantu, na África do Sul, onde aconteceu um dos maiores avivamentos do século passado. Ali foi construído um templo para 15 mil pessoas, uma fazenda, com 3 cultos por dia, caravanas do mundo inteiro indo para lá ver o que Deus estava fazendo. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, a regente do coral ficou morta 17 horas, e Jesus a ressuscitou. Ali feiticeiros vinham aos borbotões, chorando, confessando seus pecados. Ali coisas extraordinárias aconteceram. E quando o pastor Erlo Stigging, que foi o instrumento que Deus usou naquele avivamento, esteve no Brasil, no ano anterior, dessa ida nossa lá, perguntamos para ele: pastor Erlo, na sua visão, o que é avivamento? Ele disse: avivamento é uma obra de Deus, mas a preparação para o avivamento é exatamente isso: preparai o caminho do Senhor. E a pergunta é: o que é preparar o caminho do Senhor? Quais são as condições divinas para um avivamento? O que é que precisa acontecer na igreja para que um avivamento ocorra? E ele começa dizendo assim: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo o vale será aterrado. É preciso aterrar os vales. E o que significam os vales? As depressões, os lugares sombrios, as cavernas escuras da alma, as gavetas secretas do coração, aquilo que está ensombrecido na nossa vida e precisa sair dessa escuridão. É preciso aterrar esses vales, confessar pecados, abandonar pecados, buscar uma vida de santidade na presença de Deus. Segundo, os montes outeiros serão nivelados. E o que significa isso? Monte fala de altivez, de soberba, de orgulho. E há orgulho, os irmãos, com capa de espiritualidade. Eu me orgulho da minha denominação, e eu também me orgulho. Eu sou feliz, sou grato a Deus. Mas cuidado para que isso não vire soberba. De eu não olhar o meu irmão e achar que eu sou melhor que ele. De eu achar que somente no meu time que a coisa acontece, no meu grupo que a coisa acontece. Só eu estou certo, só eu estou fazendo a coisa certa. Então, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Os montes têm que ser nivelados, o trator de Deus tem que passar em cima de qualquer vaidade humana. Mas em terceiro lugar, se nós queremos avivamento, os caminhos tortuosos serão retificados. E o que é caminho tortuoso? Caminho tortuoso traz a ideia de vida sem transparência, vida que não está na luz, vida dupla, ser uma coisa na igreja e outra coisa em casa, dar glória a Deus na igreja e gritar com a esposa em casa, ser amável com as ovelhas e ser rude com os filhos em casa, desafiar as pessoas a serem íntegras e honestas em suas atividades, mas dar um jeitinho para levar vantagem nos bastidores. E finalmente o texto diz: e os escabrosos serão aplanados. E a palavra escabroso traz a ideia de fora do lugar. E às vezes há coisas fora do lugar na nossa agenda, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, na nossa prática, que precisa ser realinhada com a vontade de Deus. E o resultado, irmãos, dessa reforma espiritual é o avivamento do versículo 6, e assim toda a carne verá a salvação de Deus. Ou seja,
buscar avivamento sem mudança de vida é botar o carro na frente dos bois. Primeiro nós preparamos o caminho do Senhor, então toda a carne verá a salvação de Deus. Bom, mas você pode perguntar assim: que tipo de pregação deva existir na busca do avivamento? Qual foi o estilo de pregação de João Batista? Eu chamo a atenção dos irmãos para alguns pontos aqui. Primeiro, João Batista alerta para o perigo mortal da hipocrisia. Olha como é que ele começa no verso 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras! E eu fico escandalizado, mas chocado, perplexo. Irmãos amados, tem 400 anos que ninguém prega. E o cara se levanta para pregar e chama o auditório dele de raça de víboras. Não tentem imitar esse negócio aqui, não vai dar certo. Você já pensou chegar no púlpito da igreja domingo, o povo todo lá, raça de víboras? Pronto. Pode arrumar as malas e ir embora da igreja, que não fica mais. É muita acidez na voz. É muito tóxico. A pergunta é por que João Batista está fazendo isso? E eu ouso dizer que Lucas 3:7 só pode ser interpretado à luz de Mateus 3:7. Que lá em Mateus 3:7 está lá a razão pela qual ele usa essa expressão em Lucas 3:7. E o que está lá que não está aqui? O que está lá que não está aqui é que nessa multidão que estava vindo, havia muitos fariseus e saduceus. E quando João Batista vê os fariseus e saduceus vindo, ele disse: raça de víboras. Bom, a pergunta é: quando é que começou esses dois grupos, fariseus e saduceus? Começou exatamente no período da tentativa da helenização da cultura judaica, da influência do pensamento grego dentro do povo judaico, para destruir a sua fé. Então os fariseus e os saduceus eram grupos de reforma, de reavivamento, de resistência à secularização da igreja. Só que com o tempo, os dois grupos se perderam. Os fariseus mantiveram a forma e perderam a essência. Por isso Jesus os chamou de atores, hipócritas, de sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro, fiscais da vida alheia, capazes de enxergar um cisco no olho do outro e não enxergar uma trave nos seus próprios olhos. Notinha de rodapé, irmãos. A maneira mais vil de autoelogio é criticar o outro. E quando eu critico o outro, eu estou dizendo: eu sou melhor que você. O crítico não tem coragem de confrontar os pecados nele mesmo, transfere-os para o outro e critica no outro que não tem coragem de enfrentar em si mesmo. Esses eram os fariseus. Quem eram os saduceus? Um grupo de reforma e reavivamento também, mais da elite intelectual e econômica. Sucumbiu rapidamente à cultura grega. É por isso que os saduceus não acreditavam em ressurreição, em anjos. E recebem como prêmio a mina de ouro da religião judaica, porque eles eram colaboracionistas de Roma, a exploração do templo. Vocês se lembram disso. Eles cuidavam do templo, eles cuidavam do sacerdócio. E naquela ocasião, quando os peregrinos vinham para as festas, nenhum peregrino podia comprar uma pomba ou um cordeiro para sacrificar com moeda estrangeira. Tinha que fazer a troca da moeda, e não podia fazer fora, tinha que fazer lá nas mesas dos cambistas no templo, com taxas abusivas para embolsarem a grana.
Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro, uma pomba, uma rola para sacrificar, tinha que comprar lá na praça do templo, nos currais das ovelhas, nas gaiolas das pombas, com preços altíssimos para embolsar a grana. É por isso que Jesus chamou a situação de covil de salteadores. O que é um covil? O cara rouba, corre para lá para se esconder. Foi por isso que Jesus pegou o chicote e chicoteou o povo e virou as mesas e abriu as gaiolas, abriu os currais e denunciou esse time. Agora, notinha de rodapé. Os grandes inimigos de Jesus, durante os 3 anos de ministério de Jesus, foram os fariseus. Mas depois que Jesus melou o comércio deles na praça do templo, os saduceus lideraram a prisão e a morte de Jesus. Então, quando Jesus está vindo, esses 2 grupos vindo, ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mas por que Jesus diz isso? É porque a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Quem botou o veneno das víboras nelas foi Deus, mas quem bota a hipocrisia no coração pode ser o diabo ou a carnalidade humana. Segunda ênfase de uma pregação de avivamento. João Batista alertou sobre o perigo real do inferno. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E eu fico escandalizado de novo com João Batista. Porque, meus irmãos, tem 400 anos que ninguém prega. E tem tanta coisa boa para pregar na Bíblia, o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, e tanta coisa maravilhosa. O cara vai pregar o primeiro sermão sobre o inferno. Dá para entender isso? Eu posso até lhes garantir que nenhum pregador pregando sobre o inferno vai receber um tapinha nas costas lá na porta da igreja. Pastor, que sermãozaço que o senhor pregou hoje. Eu estou indo para casa mais leve hoje. Não dá ibope. Não dá ibope. Mas é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para o inferno. Terceira ênfase na pregação de João Batista. Ele pregou sobre o perigo do falso arrependimento. Versículo 8, produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que é importante enfatizar isso, irmãos? Porque hoje floresce no Brasil uma falsa teologia chamada de hipergraça, que de graça não tem nada. Porque justifica o pecado e não o pecador. Que diz para a pessoa assim: venha como você está e permaneça como você quiser. Aqui ninguém vai mexer com você. Sem arrependimento não tem remissão de pecados. E sem remissão de pecados ninguém entra no céu. Quarta ênfase da pregação de João Batista. O perigo da falsa confiança religiosa. Olha o versículo 8. Quando eles dizem assim: temos por pai Abraão. O que eles estão fazendo aqui? Aqui no Paraná, em Londrina, deve também ser muito conhecida a expressão carteirada, não é? Carteirada. O que está acontecendo aqui? Os ouvintes de João Batista estão dando uma carteirada nele. Alto lá, João Batista. Você sabe com quem você está falando? Nós somos filhos de Abraão. Corre em nossas veias mais do que sangue azul. Pega leve com a gente. Irmãos queridos, o que está acontecendo aqui? Onde está a nossa confiança espiritual? Nas minhas andanças por esse Brasil afora, eu gosto de fazer perguntas. E às vezes eu pergunto assim: meu irmão, você está firme? Está seguro da sua salvação? Mas é claro. Eu sou calvinista desde o berço. Eu sou arminiano convicto. Irmão amado, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas a sua segurança tem que estar em Cristo. Se você não estiver em Cristo, você pode ser calvinista, você pode ser teólogo, você pode ser o bambambam, não vai resolver sua vida. Você pode ser arminiano, não vai resolver sua vida. É Jesus, é só Jesus.
tem hora que eu escuto coisas mais engraçadas. E aí, meu irmão, você está firme? Mas é claro, meu pai é o pastor da igreja. Olha que segurança baita. Eu acho que ser filho de pastor é uma coisa maravilhosa. Eu não sou filho de pastor, não. Deve ser coisa boa, né, não? Mas isso não resolve a sua vida, não. Onde está a sua segurança? A última ênfase que João Batista dá, na sua pregação de avivamento, ele alerta sobre o perigo de uma vida infrutífera. Olha o versículo 9. E também já está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Em outras palavras, você quer saber se o cara é crente mesmo? Não escuta o que ele fala. Veja o fruto que ele produz. Bom, dito isto, pergunto a vocês, esse tipo de pregação de João Batista dá resultado? Produz efeito? Vamos ver a resposta. Primeiro, versos 10 e 11. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Sabe o que é impressionante, irmãos? Em tempos de avivamento, o apelo não parte do púlpito para o auditório, mas parte do auditório para o púlpito. Pedro pregava em Jerusalém no Pentecostes. O apelo brotou de lá. Que faremos à vista dessas coisas? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, e essa promessa é para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. João Batista está pregando no deserto, e as multidões é que apelam para ele, pregador: o que nós vamos fazer, João, com esse sermão seu, João? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Não combina crente mão de vaca, pão duro, suvina, avarento. Crente tem o coração aberto, crente tem as mãos abertas, crente tem o bolso aberto, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Agora entendamos uma coisa: generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. Generosidade é a evidência do arrependimento e não um substituto do arrependimento. Quem se arrepende é generoso. Mas nem todo generoso está arrependido. Paulo diz: você pode até entregar o seu corpo para ser queimado. Se isso não for motivado pelo amor, isso não vai resolver a sua vida. Segundo lugar, olha comigo os versos 12 e 13. Estava lá também os publicanos, os cobradores de impostos. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? E respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Quando ele diz mestre, que é rasgação de seda. Isso é bajulação. Esta classe era a mais odiada de Israel. Muito odiada. Porque eles exploravam o povo já esfolado pelas crises econômicas. É claro que o leão daquela época não tinha toda a estrutura que se tem hoje, porque hoje o leão está de olho em você, né? E com fome demais da conta. Você trabalha meia com o leão. Então o que acontecia? Já que em Roma não tinha a estrutura que se tem hoje, ela delegava a uma pessoa, nomeava uma pessoa para recolher os impostos daquela região, para repassar um valor devido a Roma, mas não fazia nenhuma questão dessa pessoa cobrar muito mais e embolsar o resto. E esse time está lá escutando João Batista. E nós, mestre, vamos fazer o que com o seu sermão? Ele respondeu: não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é honesto em seus negócios. Veja se ele não passa a perna nos outros. Veja se ele não aproveita uma crise do outro para explorá-lo ainda mais. Veja se o dinheiro que cai na conta dele é dinheiro limpo.
Veja se a riqueza dele não foi construída em cima de desonestidade. Veja se ele é transparente em seus negócios. Eu sei que ninguém usa cheque. Aliás, eu vi um cheque ontem, uma pessoa pagando negócio com cheque. Veja se ele não dá cheque sem fundo. Porque tem gente que compra sabendo que não vai pagar. Ô, irmãos amados, eu acho que deve ter a igreja brasileira precisa de um choque ético. Que tem muito crente enrolado. Mas agora, terceiro lugar, versículo 14, estava lá também ouvindo João Batista no deserto, os soldados. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos, João? E eles disseram, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Do que João está falando? Ponto. Toda pessoa que exerce autoridade, seja militar, seja civil, seja religiosa, tem um grande perigo de machucar a gente debaixo da sua autoridade, de extrapolar, exorbitar na sua função de líder. Então, não maltrate as pessoas porque você é o cara. Não use a sua farda para humilhar a gente que está debaixo de você. Não maltrate as pessoas. No reino de Deus a pirâmide está invertida. O maior é o que serve. Não deis denúncia falsa. Do que João está falando? É que os soldados estavam mancomunados com os coletores de impostos, com os publicanos, para receber propina. Eu vou ilustrar isso. Seu nome, querido? Marciel. Tarciel. Esse nome é internacional demais, velho. Chique, que é da vida. Tarciano. Ah, agora ficou melhor para mim. Tarciano, esse é o famoso Tarciano. Então, me permita usar você como ilustração. Então, acontecia da seguinte maneira. Chegava o publicano na casa do Tarciano e dizia, olha, Tarciano, eu vim te avisar que você vai pagar tanto de imposto esse ano. Tarciano entrava em crise, dava um suspiro de alma, dizendo, eu não posso pagar isso tudo não, hein? Se eu pagar esse tanto de imposto esse ano, a minha família vai passar necessidade, eu não posso pagar isso tudo. Pois é, Tarciano, mas você vai pagar isso tudo sim. E embora, entrava o soldado romano. Ô Tarciano, eu vim te dizer que você vai pagar tanto de imposto esse ano, é isso. Mas eu não posso pagar isso tudo, ou você paga ou eu te denuncio. E ser denunciado como um soldado romano, numa província conquistada e dominada pelo Império Romano, era botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. Não deis denúncia falsa. Contentem-se com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não leva vantagem de propina para engordar o salário. Veja se ele é honesto nas suas transações. Bom, eu sei que esse negócio de propina acabou há muito tempo no Brasil, não tem mais. Isso já é coisa do passado. Longínquo. Mas vai que tem algum desavisado por aí também. Sabe o que significa isso, irmãos? O Evangelho transforma o caráter. O Evangelho transforma a vida. O Evangelho transforma o comerciante. O Evangelho transforma o empresário. O Evangelho transforma o político. Pasmem vocês. Porque às vezes hoje a pessoa se torna evangélica, mas não mudou nada. Ele entra para a igreja, mas o Evangelho não entrou nele. Ele aprende cacuetes, mas o caráter não mudou. Ele não melhorou como cidadão, não melhorou como pai, não melhorou como marido, não melhorou como filho, não melhorou como irmão, não melhorou como crente, não melhorou como empresário, não melhorou como comerciante, não melhorou na sua função de trabalho, seja qual for. O Evangelho muda a vida. Bom, dito isto, permita-me para encerrar, falar 3 coisas do pregador. A primeira coisa que eu destaco, está no verso 15 e 16, ele tem plena consciência de quem é.
Porque quando João Batista está juntando multidões no deserto, toda a província da Judéia, toda Jerusalém, toda a circunvizinhança do Jordão, pregando e multidões vindo para ser batizadas, chega uma hora que toda a multidão pensou assim: esse cara aí não é o precursor do Messias, é coisa nenhuma, ele é o próprio Messias. Sabe quantas pessoas pensaram assim? Todas. Se tivesse um candidato para Messias naquela época, todos os votos que entraram na urna, sem nenhum voto em branco, sem nenhum voto nulo, era para João Batista. E essa convicção da multidão traduz-se numa pergunta, que beija os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada da serpente: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se ele tivesse engolido a isca venenosa, ele podia dar uma coçada na cabeça: bom, quer dizer, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém juntou tanta gente num deserto como eu. Outras pessoas já tinham se levantado para dizer que era o Messias mesmo. Se eu falar agora que eu sou o Messias, a multidão está toda do meu lado. Não, mas ele não engoliu a isca venenosa não. Ele disse: não, eu não sou o Messias. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: esta é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: eis é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele sabe quem ele é, e ele não tenta roubar a glória que só pertence a Jesus. A segunda coisa que me chama a atenção nesse homem é que ele tem plena consciência da sua limitação. Versículo de número 15 diz assim, 16: eu na verdade vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E irmãos amados, eu tenho aqui nesse templo irmãos muito amados. Uns batizam por aspersão, outros batizam por imersão, talvez alguns batizem por efusão. Não importa a maneira como você batiza, se por aspersão, se por imersão, se por efusão, você só pode lidar com o símbolo. Você pode lidar apenas com a água. Só Jesus tem poder de batizar com o Espírito Santo. Só Jesus. Eu posso pegar os elementos da ceia e distribuí-los, mas eu não tenho o poder de tornar isso eficaz no coração das pessoas. É só Jesus. Eu sou o quê? Limitado. Por esse púlpito, certamente já passou muitos pregadores, grandes pregadores, outros vão de vir até Jesus voltar. Mas todos somos limitados. Nós só conseguimos pregar aos ouvidos. Só o Espírito Santo consegue falar ao coração. Somos o quê? Limitados. Nunca percam isso de vista. Finalmente, esse homem, em terceiro lugar, é corajoso. Veja comigo os versos 18 a 20. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todos a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês lá no começo, que o Herodes o Grande, o pai desse time do verso 1 aqui, casou-se 9 vezes. Ele teve muitos filhos. Apenas 4 dos seus filhos receberam poder político. Quais sejam? Arquelau, foi deposto, no lugar dele botou um governador romano. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, o Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e o Lisânias, tetrarca da Abilene. Mas tinha muitos outros filhos. Dentre eles, tinha o Filipe I, que morava em Roma. Esse aqui é o Filipe II. O que morava em Roma era casado com Herodias, que era filha de Arquelau, que também era filho. Ou seja, a Herodias não era apenas mulher do Filipe I, não, era também sobrinha. Portanto, quando Herodes se relaciona com Herodias, aquilo não é apenas um pecado de adultério, é um pecado de incesto.
Aí o Herodes Antipas vai a Roma visitar o irmão Filipe e se engraça com a cunhada sobrinha. E Herodias disse para Herodes Antipas assim: se você me prometer se divorciar da sua mulher, porque ele era casado com a filha do rei Aretas, lá de Petra, eu largo o seu irmão e vou com você para Galiléia. Herodes topou. Agora pense na cena, o Herodes Antipas desembarcando na Galiléia com Herodias a tiracolo, mulher do irmão dele, sobrinha dele. O João Batista, que era cara de leão e não tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara dele e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras, seria perseguido por isso e foi preso inclusive. E aí diz a Bíblia, que num determinado dia de aniversário do Herodes, a filha de Herodias dançou com muita desenvoltura diante dele, e ele já no fervor etílico, disse para ela: pode pedir o que você quiser que eu lhe dou um cheque em branco. E a menina, tão astuta quanto a mãe, foi consultar a mãe: ô mãe, o que é que eu peço? Eu estou com um cheque em branco, eu posso preencher com o valor que eu quiser, tudo que eu quiser, o rei prometeu que vai me dar, o tetrarca prometeu que vai me dar, o que é que eu peço? A mulher que tinha o João entalado na garganta, disse: peça a cabeça do João Batista, uma bandeja. Agora pense a cena, sai o carrasco lá da Galiléia, vai lá no Mar Morto, na masmorra de Maquerós, temperatura média de 50 graus, arranca o João Batista da cadeia, bota a cabeça dele num cepo e tosa a cabeça dele com a espada. E essa cabeça pingando sangue estrada fora, chega na festa da iniquidade com o bolo da profanação. E você sai dessa cena horrorizado, perplexo. Meu Deus, que fim triste, que fim inglório, que tragédia. Mas João Batista não pensava assim. João Batista entendia que é melhor perder a cabeça do que perder a honra. É melhor morrer do que transigir com o pecado. João Batista entendia que o que importa para um homem não é como ele nasce, é como ele morre. E que o importante não é como morre, mas por que morre. João Batista entendia uma coisa: se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Num tempo em que o cristianismo, sobretudo evangélico brasileiro, tem estado tão desfigurado, precisamos de homens da fibra de João Batista. Homens que não se dobrem, que não se curvam. Homens que pregam a verdade, ainda que impopular, mas que saibam que estão prontos a viver e a morrer por Jesus. Eu pergunto a vocês: quem hoje bota o nome num filho de Herodes? Quem? Só um louco, ou um desavisado. Mas João Batista ainda hoje inspira milhões e milhões de pessoas, porque mesmo morto ainda fala. Que Deus nos ajude a seguirmos essas pegadas que trazem glória para o nome de Cristo, proclamação do Evangelho e expansão do reino de Deus. Aleluia, amém.